Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda. Mais uma live poderosa, onde o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntas em adoração ao Senhor, num tempo profético para levantarmos altar de adoração em favor dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, Fátima Lemes. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Shalom, shalom, você que está vendo a gravação desta live, seja também tocada pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback de como está o som, se está tudo bem. Estou num local que está um pouco barulho, aí coloquei hoje aí pela primeira vez esse microfone, aí eu preciso saber de vocês um feedback, para ver se está tudo ok, se está tudo bom. E vamos seguindo aí em nome de Jesus, porque nós estamos aqui dentro de um feriado, né? O mundo está de feriado, mas nós estamos no mundo, nós não somos dele. Seguimos aqui o nosso propósito, glória a Deus. Muito obrigada aí pelo feedback. Seja bem-vinda, Rejane, Deus te abençoe. Amém, amadas, vamos lá. Vamos levantar um clamor de adoração ao Senhor. Vamos render a Ele glória, honra, louvor. Ele é digno de toda glória e de toda adoração. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Nós queremos celebrar o Teu nome, Jesus, pois somente Tu és merecedor de glória, de honra, de adoração. E é para isso que nós estamos aqui, meu Senhor, para levantar esse altar de adoração nas nossas casas. Queremos agora consagrar todo esse território ao Senhor, declarando em nome de Jesus que todo o território onde nós estamos está sendo selado agora com o sangue do Cordeiro. Esse território online também, Senhor, ó Deus, está selado para o Teu propósito. Consagramos, meu Pai, as nossas redes sociais para glorificar o Teu nome, para trazer a luz do Evangelho, Pai, para as casas, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós nos lançamos perante o Teu altar e nos colocamos como oferta, Pai, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Mais uma live que nós estamos aqui para consagrar a Ti, para declarar que só o Senhor é Deus. Somente Tu és santo, justo, majestoso e eterno. Recebe as nossas vidas, Pai. Passa o Teu sangue sobre nós, Pai, porque são grandes os nossos pecados, mas Tu, Senhor, já levou na cruz do Calvário. Deus, eu Te glorifico, meu Pai, pelo Teu grande amor, pelo qual nos amou de uma tal maneira que entregou o Seu único Filho para morrer por nós. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o preço que foi pago na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Purifica o nosso interior, santifica as nossas vestes. Deus, vai tocando agora pelo Teu Espírito em cada um de nós, em nome de Jesus. Libera os Teus anjos em cada casa, Senhor. Vai tocando, Senhor Jesus, em cada cômodo. Vai acessando, meu Pai, as entradas da alma desta mulher que está conectada comigo nesta live. Em nome de Jesus Cristo, libera a Tua bênção também sobre os filhos, sobre os esposos, sobre toda a parentela, Senhor. Nós cremos e declaramos esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o preço já foi pago, já está consumado. O sangue de Jesus Cristo nos liberta, nos purifica de todo pecado. E nós estamos aqui para levantar muralhas ao redor da nossa casa. E assim nós não permitiremos que o inimigo venha cirandar na nossa casa, trazendo contaminação, imundície para os nossos lares e para a vida dos nossos filhos. Nós já estamos aqui levantando o altar de adoração a Ti, Pai, em favor dos nossos filhos, pedindo a Tua santificação. Comece em nós toda a obra necessária, Senhor, e vai, Pai querido, promovendo libertação interior, no nosso interior, na nossa alma, e vai, Senhor, propagando, Senhor, essa libertação sobre toda a nossa parentela. Nós Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, levantamos altar de adoração a Ti. Somente Tu és digno. Santo, 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 santo é o Senhor. Levante-se em adoração, mulher. Erga esse altar de adoração na sua casa, em nome de Jesus. Somente Tu és digno, Jesus. Somente Tu és digno, Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, Senhor. Seja adorado, seja adorado. Libera os Teus anjos, Senhor. Libera os Teus anjos, Senhor. Ó Deus, os anjos adoradores, Pai, que não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo.
Que a nossa adoração se una à adoração desses anjos e juntos proclamemos ao Senhor. Aleluia. És totalmente amado, és totalmente digno, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és justo. Santo, santo, nós viemos aqui nesse dia te adorar, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és meu Deus. Levante a sua voz em adoração nessa manhã, mulher de Deus. Aleluia. Levante a sua voz em adoração nessa tarde, nessa noite. Não importa a live, a hora que você esteja assistindo a live, não importa a hora. Celebre a Ele. Ele é digno, aleluia. Ele é santo, majestoso. Cobre-nos com teu sangue aqui, Jesus. E conduz essa live é para ti, Senhor. Receba, Pai, como oferta, como sacrifício agradável a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és santo, aleluia, justo, majestoso e poderoso, glória a Deus. Na presença do Senhor, se nós pudéssemos, passávamos o tempo inteiro. Mas, chegará um tempo em que não terá mais preocupação com o horário. Não terá mais tempo para ficar presa a coisas, porque aquele tempo estará entregue por completo ao Senhor. Glória a Deus. Shalom, shalom. Bom dia, mulher de Deus. Você que tem entrado aqui, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos celebrar o Eterno, já adoramos a Ele. Agora vamos inclinar as nossas mentes também, rendidas ao Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra. Hoje nós vamos ministrar aqui nessa live sobre espírito de prostituição na vida dos filhos. Na verdade, nós vamos guerrear contra todo espírito de prostituição na vida dos nossos filhos. E a guerra também, a maior guerra acontece, na verdade, na mente. E a palavra de Deus diz que é por falta de conhecimento que o povo de Deus perece. E muitas vezes nós não estamos atentando, que é um conhecimento que nós precisamos relembrar de coisas até que nós já sabemos e que o Senhor está querendo trazer à nossa memória. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo do 18 ao 20, esse é o texto base que eu pego para essa live hoje, que inclusive também é a temática dos desafios do nosso dia, né? Quem está no detox, quem está acompanhando, sabe muito bem que nós todos os dias nós colocamos um tema central para que nós possamos estar assim na instrução do Senhor, ministrando sobre a vida de vocês e vocês também sendo desafiadas dentro dessa temática. Lá nesses versículos que eu falei aqui do capítulo 6 de 1 Coríntios, o 18 e o 20 são os versículos, diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que palavra poderosa. É muito comum nós ministrarmos essa palavra falando para adultos, falando para nós mesmos, né? E muitas vezes nós não trazemos essa necessidade para a vida dos nossos filhos. Nós estamos aqui forjando o caráter dos nossos filhos, nós estamos aqui criando um caráter nos nossos filhos, já criando isso no espiritual, porque nós sabemos que aquilo que é gerado no espiritual, em oração, em fé, debaixo da unção, do favor do Senhor, é isso que vai acontecer. E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso na vida dos nossos filhos, principalmente quando se trata de crianças, né? Crianças, adolescentes. Muitas vezes quando nós vamos nos preocupar com essa situação, o filho já está grande, já está com a mente contaminada e nós assim deixamos as coisas passar. Mas o Senhor está nos chamando para posicionamento. Aqui é um lugar para mulheres sábias e posicionadas. Então você está aqui buscando essa sabedoria para se posicionar. Você já é uma sábia e você já é uma posicionada, porque só o fato de você já estar aqui já comprova. Hoje, né, em um dia aí, um feriadão aí para o mundo,
né, o contexto Páscoa, onde o mundo está celebrando dentro de rituais que fogem muitas vezes do propósito do Senhor, com certeza foge porque está debaixo da cultura maligna. Então nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós estamos celebrando sim a Páscoa bíblica, a Páscoa cristã, conforme o Senhor nos orientou. E ainda assim nós temos a capacidade de pararmos um momento no nosso dia para nós aprendermos da palavra do Senhor. Para quê? Para darmos cobertura para os nossos filhos. Porque muitas vezes as próprias festas vêm como distração e nós não podemos nos distrair. Não vamos nos distrair. Em nome de Jesus, vamos aproveitar aí o feriadão. Eu, por exemplo, estou aqui com a família, estou aqui viajando com a família do meu esposo. Então, é o momento de aproveitar, sim, descansar, aproveitar a família. Mas o nosso foco nós não podemos perder. Porque se nós perdermos o foco aí, o inimigo ele vai entrando, ó, pelas beiradas. Sabe aquela história das baratas que vai comendo pelas beiradas? Comendo, mordendo e assoprando? É desse jeito que o inimigo faz. Então, hoje nós estamos aqui para guerrear contra o espírito da prostituição na vida dos nossos filhos. E que espírito é esse? Primeiro vamos entender a raiz espiritual da prostituição. Vamos começar aqui entendendo algo que é muito sério. Porque esse espírito de prostituição que tenta dominar a mente dos nossos filhos vai muito além da prostituição física. Já começa daqui, né? Então, a Bíblia nos fala lá em Oséias, capítulo 4, versículo 12, que o povo se desvia por quê? Porque o povo era guiado por um espírito de prostituição. Esse espírito de prostituição vai levando as pessoas, né? Vai levando os nossos filhos à rebeldia, à sensualidade, à promiscuidade, ao desejo de se exibir, né? À exposição nas redes sociais, ao vício da pornografia e à dependência aí de uma validação afetiva e também de uma validação sexual. E é esse exatamente o propósito do inimigo. Tocar na identidade. Eu falo isso aqui com muita clareza e de forma constante, né? Então, é um espírito maligno que entra por portas abertas. Então, todo trauma, abuso, abandono paterno, rejeição, o próprio acesso à pornografia, às músicas sensuais, às amizades aí que não condizem com os princípios que você ensina para os seus filhos, tudo isso aqui já são portas abertas para esse espírito entrar. Então, já é aqui uma possibilidade de uma contaminação espiritual. E nós precisamos fechar essas brechas. Ah, pastora, mas o meu filho é um bebê. Ah, mas o meu filho é tão pequenininho, é tão inocente. Mas o diabo ele não é inocente. E ele está preparando estratégias para enlaçar o seu filho. E você já tem que estar fazendo essa muralha de cobertura. Primeiro, eu sempre falo todo dia e eu não me canso de falar. Quantas vezes necessárias forem, eu vou falar. Se você quer a proteção do seu filho, se você quer um filho liberto, se você quer um filho protegido, se você quer erguer muralha de proteção na vida dos seus filhos, faça o que primeiro? Invista na sua libertação. Procure você primeiro colocar a sua vida pautada no que está escrito na palavra aqui no versículo que nós lemos. Nos versículos, são 2 versículos que nós lemos aqui. Então, presta atenção. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Você precisa estar com sua vida pautada nesta palavra. Fugindo da prostituição. E se você teve uma vida de prostituição quando você não estava na presença de Deus, você precisa renunciar todas essas influências que vieram na sua vida, porque se você não fechar portas, o inimigo pode achar momentos de legalidade, portinhas ali, brechinhas abertas, e ele pode entrar e levar você ao pecado novamente e ainda lançar uma herança sobre a vida dos seus filhos. Olha que pergunta poderosa que o Senhor faz para nós aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós não somos de nós mesmas? Olha que poderoso. Então, nós fomos compradas por bom preço. Então, nós precisamos glorificar o Senhor no nosso corpo também. E quando nós falamos de prostituição, gente, a prostituição vai muito mais além do que se vender
Porque a gente fala prostituição, leva logo quem é a prostituta. Quem é a prostituta? A prostituta é aquela pessoa que tem até como profissão e vende o seu corpo, né? Se entrega à imoralidade sexual por dinheiro e tal. Ó, isso aí é uma das formas de prostituição. Mas a prostituição de Israel, então, como que era a prostituição? Era exatamente se alinhar com espíritos malignos, se levantando altares para espíritos provenientes de feitiçaria, de bruxaria, tirando Deus do centro e colocando outra coisa. Então, prostituição é contaminação. Quando eu e você deixamos de estar na presença de Deus e permitimos que elementos contaminados entrem no nosso relacionamento com o Senhor, nós estamos nos prostituindo com essas outras coisas, porque o Senhor disse, olha, seja santo como eu sou santo. Então o Senhor, ele não aceita essa contaminação, porque Deus, ele não se contamina, foge completamente da identidade, do caráter de Deus. Então nós precisamos entender isso, nós temos que formar essa muralha de proteção ao redor dos nossos filhos. É aquela proteção de estar blindando os nossos filhos com o nosso exemplo, com a nossa história curada. Tem mulheres que viveram uma vida promíscua, que viveram uma vida num pecado completamente, né, com a vida destruída sexualmente falando, e não para resolver isso. E o Senhor está chamando-nos para esse lugar de resolver as coisas. Nós passamos o mês passado, o mês inteiro, foram 31 lives em que nós abordamos sobre questões ligadas ao casamento, à vida afetiva, né, sentimental, à vida sexual. Nós abordamos várias temáticas de pecados que contaminam, pecados que foram cometidos, e que às vezes ainda estão sendo cometidos. Muitas vezes o povo, as mulheres não têm noção de que aquilo é uma contaminação. A pergunta que eu faço é, o que foi que você fez com cada conhecimento que você teve? Qual a mudança que você decidiu ter? Você pegou pelo menos uma coisa para você dizer, Deus, eu preciso me livrar disso aqui e investir nisso aqui? Porque eu estou trazendo aqui, eu tenho que trazer diversos conhecimentos, porque cada um vai pegar a sua parte. Então, sabe aquela coisa, quando você vai para a igreja, você tem que ir com a pá e você tem que ir com a enxada. Eu ouvia muito isso na minha infância, eu achava muito interessante. Por quê? Porque tem coisas que você vai ver em uma ministração, que você vai ouvir em uma ministração, que você vai dizer, uau, isso é verdade, glória a Deus, porque a minha vida já está alinhada. Então, você pega a pá e, não é que você vai rejeitar o ensinamento, você vai separar. Aí você vai pegar a pá, sabe aquela pá que o pedreiro usa para fazer a massa? Aí vai pegar, e vai jogar essa mensagem, né, essa parte da mensagem para o lado. Por quê? Porque aquela ali não lhe cabe. Agora a enxada não. Como é que a enxada é? Ela tem um formato assim, né? E aí quando você pega a enxada é para você trazer aquela terra para perto de você. É desse jeito que você tem que fazer. Aquilo que você entende, o Espírito Santo toca, eu preciso de mudança, de libertação nessa área. Então o que é que eu vou fazer? Use a enxada e puxe para perto de você, absorva aquilo e faça alguma coisa. Porque eu, mesmo ministrando, eu estou ministrando aqui de um processo que Deus, ele já me trouxe em níveis de libertação. Você está dizendo, ainda tem coisa aqui que você precisa ver. E o Senhor tem me trazido para esse lugar. E eu quero incentivar você. Se você quer o seu filho protegido, o seu filho liberto, o seu filho completamente debaixo de uma nuvem, invista na sua libertação, em nome de Jesus. Invista em se livrar. Porque libertação é você se livrar de contaminações e você passar a ter uma vida purificada, uma vida santa. Não é somente você parar de pecar, é você fechar a brecha que o inimigo vai querer entrar de todas as formas. Por isso que a intercessão e a libertação andam assim, Não tem libertação sem oração, gente. Não existe libertação sem renúncia, sem arrependimento de pecado, sem confissão. Isso não é libertação. Você pode chamar de qualquer outro nome aí, menos de libertação, porque logo, logo a raiz vai crescer de novo, vai brotar e vai vir fruto. Então, às vezes você quer vencer o pecado, acabando com o pecado. Não, você tem que ver na raiz o que é que está causando aquele pecado. Porque o pecado é apenas um fruto da árvore, lembra? Você arranca o fruto, não arranca? De novo, chega uma outra estação, chega um outro tempo, o fruto vai vir de novo. Então, não é para nós vivermos frutificando o pecado. Nós temos que viver o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O amor. E o fruto do amor, ele vai trazer, amor, bondade, benignidade, paz, mansidão, fé, temperança, né, que é o domínio próprio. Então, contra essas coisas aí não existe lei.
Não existe lei contra, porque aquilo que você plantar, você vai colher como fruto. Se você planta sua vida na presença do Senhor, os frutos do Espírito logo, logo, eles vão aparecer. Então, existe a necessidade de confissão e arrependimento para poder frutificar. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Então, esse espírito aqui, ele vem de uma raiz de pecado, de contaminação, gerados aí por traumas. Então, tudo começa aonde? Na iniquidade. Então, vamos lá. Vamos ver aqui as origens emocionais e espirituais de onde tudo isso começa. Muitas mães, elas se perguntam assim, quando se vê, né, situação de filhos que estão... Porque muitas vezes, amadas, nós já vemos, existe um ditado que diz que espinho, quando tem que furar, mostra logo a ponta. Por causa de quê? Da raiz da iniquidade. Às vezes nós vemos os nossos filhos já manifestando certos comportamentos desde a infância, que é ligadas aqui a questões de promiscuidade, de prostituição, de questões sexuais, né? Nós vemos os nossos filhos já dando sinais. E muitas vezes a gente quer resolver aquilo ali no grito, batendo, castigando, só que não vai adiantar, porque uma hora ou outra, eles vão extravasar, como diz aí o mundo, né? Vai extravasar, porque a questão não é, como eu já falei, o pecado, é a raiz, né? O maior problema é a raiz, que é a raiz que promove o pecado. E muitas vezes a mãe chega e pergunta, mas aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Não foi muitas vezes você que fez algo. Às vezes também não foi um pecado proveniente de você, da sua história, da sua linhagem. Você faz aquele levantamento, mas não tem isso na minha família. Então, por que que isso está acontecendo? Muitas vezes veio, sabe de quê? De uma dor que o seu filho carregou em silêncio. Às vezes foi um trauma, uma forma, o inimigo se aproveitou da vulnerabilidade do seu filho. Por quê? Por isso que precisa ter essa proteção em oração e confiança no Senhor, gente. Porque nós não conseguimos, não, de nós mesmas, nós não conseguimos. Não somos nós que protegemos os nossos filhos. Nós somos apenas instrumentos do Senhor para trazer essa proteção. Mas se o Senhor não edificar a casa, é vã toda a sua proteção. Você pode colocar quantos agentes forem de segurança, se não for o Senhor guardando a casa, se não for guardando o filho, o Senhor, não adianta. Você pode botar detetive, você pode botar ali aquelas pessoas que são os espiões, que ficam ali, pode botar o que for, não adianta. Então, muitas vezes a prostituição, ela é fruto de uma identidade ferida. E ontem nós falamos aqui sobre a forma que o inimigo ataca na identidade dos nossos filhos, né? Muitas vezes são filhos que crescem sem referência, sem afirmação emocional, filhos que foram rejeitados, filhos que foram comparados, filhos que foram abusados, filhos que foram negligenciados. Então, todas essas aí são formas que são tentativas de busca pelo amor. E aí vai buscar o amor em outros lugares de forma errada. Então, o mundo tá aí, prontinho. O mundo, na verdade, é um prato pronto aí para trazer os nossos filhos para as suas mesas, né? É o funk, você já viu, gente? O tipo de música. Tem adolescentes que gostam, né? Tem criança e outra quer muitas vezes normalizar. É um ritmo normal e tal. Gente, vamos ver a origem, né, das coisas. De onde veio, nós precisamos pesquisar, né? Precisamos pesquisar. O TikTok nem se fala, eu tô sempre falando. TikTok, novelas, séries, músicas aí que acabam romantizando a promiscuidade sexual. E outra, às vezes nós não ouvimos nas nossas casas, mas a gente só de passar na rua, a gente ouve uma música e a música fica ali perturbando no ouvido, no juízo. É terrível isso, porque tem uma frequência, tem algo aqui espiritual nisso, né? Então, o diabo, ele tem usado a cultura para hipersexualizar os nossos filhos. O que é isso? É trazer essa questão da sexualidade de forma grande, abundante, sabe? Hiper, grande, alta. Então, Deus, ele está nos chamando para guerrear por isso. Porque os nossos filhos estão sendo alvos dessa cultura promíscua. Nossos filhos estão sendo alvos dessas músicas, dessas séries, os desenhos. Gente, desenhos que antigamente você assistia e dizia, ai, que desenho bobinho, é um desenho inocente, você deixava o seu filho assistir. Hoje você não pode mais confiar, porque tá ali uma aparência ainda de inocente, mas tem algo ali infiltrado, e quando pensar que não está trazendo aquela manipulação na mente dos filhos, aquela mensagem subliminar está vindo.
Então, como que você não blinda, não protege a mente do seu filho? Como que você não protege o seu filho disso? Porque acaba as crianças recebendo acesso a conteúdos sexuais antes do tempo. Por causa exatamente dessa influência. Porque o inimigo ele já quer prender a mente das nossas crianças. E a mãe sabe posicionada, ela é uma mãe intercessora. Aqui é onde você entra. Por isso que você precisa entender e levar isso a sério. Você é a guardiã espiritual da sua casa. E se você não se posicionar dessa forma, olha, o inimigo ele pode roubar o seu filho. Então, entenda isso aí. Você tem autoridade como mulher de Deus. Não importa a sua idade, não importa aonde você congrega, não importa nada disso aí. Você tem que saber, Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer. Voltou à glória e deixou o Espírito aqui entre nós e em nós. Para quê? Para que nós voltássemos a usar a autoridade que o diabo roubou lá no começo. Esse foi o papel de Jesus. Foi para isso. Foi para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que é a vida eterna? É você, voltar de novo ao começo, porque já era estratégia do Senhor desde o princípio que você vivesse. Deus ele não tem morte para você, ele tem vida. Então a sua oração, ela tem um poder tão grande que ela move os céus, ou seja, ela move o reino espiritual e ela tem o poder de transformar os destinos dos seus filhos. Então você precisa levantar clamores no seu lar. O seu lar, na verdade, precisa ser um altar de oração. E outra, você tem que começar a entender porque, prostituição é o quê? Prostituição é você contaminar o ambiente, é você contaminar o corpo, é você contaminar a sua cabeça. Então, é como eu estou dizendo, não é somente prostituição no aspecto sexual. É lógico que a estratégia do inimigo é essa. Mas, em todos os contextos, é por isso que eu estou falando para você. Nós estamos em um detox. No detox, eu chamo você para você fazer uma faxina. Então, se a prostituição é uma contaminação, nós temos que ter olhos de águia para que nós possamos detectar o que é que tem sido contaminação na minha casa. O que é que tem sido contaminação no meu corpo, na minha boca, nos meus ouvidos, nos meus olhos? O que é que eu tenho colocado diante dos meus olhos que tem sido contaminação e eu estou levando para minha casa? O que é que eu estou no meu coração de contaminado que está saindo pela minha boca? Porque a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio, daquilo que a minha alma está cheia. Como é que eu estou alimentando a minha alma? Eu estou alimentando a minha alma dos traumas, dos erros do passado? Ou eu estou alimentando a minha alma com o alinhamento, com o perdão, com a purificação, com a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? Você está entendendo? Então a sua casa precisa ser um altar de adoração ao Senhor. A sua casa, ela precisa estar longe de todo tipo de contaminação. E você tem que ser uma intercessora vigilante. Porque muitas vezes é só você que está nesse propósito. Às vezes o seu marido, mesmo sendo crente, não está tão ligado, está completamente aí, sabe, desviado. Às vezes está na igreja só a misericórdia, mas a mente está só o sangue do cordeiro. Então é você que tem que estar nessa preocupação. Quando o casal está junto, aí uma preocupação de estar levantando o altar de santificação dentro de casa é outra história. Ainda assim há ataques. Imagina quando não há, né? Mas o Senhor, ele te levantou. E ele te levantou exatamente com todas as ferramentas, com todas as atribuições que você tem, com os dons, talentos, capacidade, autoridade para poder vencer. Então esse altar, ele é construído com constância. Não é somente em um mês, em um dia, não, gente. É todo dia, constante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Ou seja, cresça, avance em nome de Jesus. Muitas vezes é um altar que é construído com lágrimas. E muitas vezes é um altar que é construído com clamor. Então vamos tirar a contaminação dos nossos ambientes, das nossas casas. Vamos tirar das nossas casas tudo aquilo que está sendo um peso para nossa família. Porque muitas vezes, gente, eu tenho visto isso acontecer bastante comigo. Eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que não. Por quê? Tem pessoas que ela tem uma sensibilidade, né, um sistema sensorial bem tão sensível, que até mesmo se eu estou em um ambiente que às vezes eu não consigo entender o que é, eu não consigo ver o que é, mas eu sinto aquele. Você já viu quando você vai orar?
Muitas vezes você vai orar e aí você chega num ambiente, você sente um peso, mas como assim? É a igreja que está ali. Gente, o que está acontecendo? Não tem nada de errado aparentemente, mas muitas vezes são objetos que estão ali no ambiente. Eu sinto muito isso, eu tenho uma sensibilidade muito grande contra isso aí. Muitas vezes eu não tenho um discernimento do que é exatamente. Aí eu preciso ir para a oração, preciso buscar e pedir ao Senhor para Ele me dar esse discernimento. Mas eu sinto esse peso. Sabe quando você ora e você sente que você está fazendo um sacrifício? Sabe quando você ora, parecendo que você está orando por orar? Que não está acontecendo nada? Muitas vezes, amadas, é porque tem pontos de contaminação, até mesmo no ambiente, que está conectando. Às vezes as pessoas dizem que é exagero. É exagero. Gente, e eu tô passando por esse processo, apesar de que eu viajei esses dias, mas no meu quarto de oração, eu tô fazendo essa faxina. Porque, olha que são faxinas e faxina que nós fazemos. Olha só, Fátima dizendo aqui que sente também. Olha só, quantas vezes, né, a gente vem nesse processo de detox aí, gente, há 4 meses já esse ano, né? E nós viemos aí de 70 dias no ano passado. E quando a gente vai fazer esse movimento de tirar as coisas de dentro de casa, parece que é incrível. Como que a gente tem a capacidade de acumular coisas? E quando a gente vai fazer, muitas vezes, a gente não detecta a priori, aquela coisa como uma contaminação, e depois o Espírito Santo vai trabalhando em nós, porque é um trabalho, libertação é assim, libertação vai acontecendo aos poucos. E aí eu fico impressionada. Gente, quando eu parei para ver, lá no meu ambiente, no meu quarto de oração, gente, o que tinha de cadeado, de uns cadeados, porque, como vocês sabem, eu fechei uma escola, né? Eu fechei um negócio, na verdade, eu sacrifiquei no altar do Senhor, e aí alguns objetos que vieram, que tipo, ó, isso aqui é da escola, eu preciso fazer aquela separação, e você vai fazendo separação aos poucos. Gente, mas eu tava fazendo, eu sentindo um peso esses dias, um peso, e eu digo, Deus, isso não é normal, tem coisas que eu tô tentando destravar faz tempo, e eu sem conseguir, e aí ontem eu parei assim, mesmo com um dia corrido, me organizando para viajar, eu vou tirar tudo e quando eu voltar eu organizo o que tem de organizar. Gente, mas foi tanto, eu tinha pacotes assim, ó, de cadeados trancados, que eu parei assim e disse, meu Deus. Aí eu parei assim, não, isso aqui eu posso precisar. Depois veio aquilo na mente, o que significa cadeado? Um monte de chave e um monte de cadeado. Um monte mesmo, tipo para mais de 20 cadeados fechados, que é os cadeados dos armários, né? Que eu usava. Eu assim, gente, eu vou usar esses cadeados aonde, pelo amor de Deus? E esses cadeados, se eu tô em um ambiente em que eu tô gerando um ambiente espiritual, um local onde eu guerreio minhas guerras, então, olha que simbologia pesada. Cadeado é trava. Então, olha só. Aí o Espírito já me trouxe aquele discernimento. Se eu não vou precisar, se não tem utilidade, muitos cadeados quebrados. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, qual o sentido de eu guardar essas coisas? Então, vai embora e vai embora junto com os espíritos também que tá trazendo ali a influência. Mas eu quero dizer para você isso aí, porque muitas vezes as nossas casas estão contaminadas com coisas simples que a gente não tem noção. Então a gente está prostituindo, o Senhor tem falado para mim poderosamente a respeito disso aqui. Às vezes nós prostituímos o altar do Senhor, nós contaminamos o altar do Senhor com coisas que nós não temos nem noção. E vocês não fazem ideia do quanto o Espírito Santo está ministrando em mim, do quanto o Senhor está dizendo, volte atrás para corrigir coisas que você contaminou o altar sem perceber. Porque às vezes a gente pensa que contaminar o altar é tipo se prostituir, é adulterar, é também isso, mas também é das mínimas coisas. Nós levantamos altares pagãos nas nossas casas, nas nossas igrejas, com as festas mundanas, com as coisas do mundo. Trazemos as coisas do mundo e contaminamos o altar do Senhor. Trazemos as coisas do mundo para dentro da casa do Senhor. Um local onde deveria ser um local de libertação, acaba também sendo um local de opressão. E o Senhor está nos chamando para esse tempo. Comece fazendo isso na sua casa. Comece a orar todos os dias pela identidade dos seus filhos. Declare a palavra do Senhor. Declare que você vai contender com aqueles que contenderem com seus filhos para você salvar os seus filhos em nome de Jesus. Nesse tempo eu creio que Deus ele está levantando mães, assim como eu e você, que não vão aceitar ver os nossos filhos escravizados por esse espírito de prostituição, de contaminação, de forma nenhuma. São mães que vão guerrear no secreto, os nossos filhos nem precisam saber as batalhas que nós estamos enfrentando todo santo dia. E o Senhor tem nos chamado, e eu estou aqui para levantar você, para dizer você, mulher, levante e ore. Ah, pastora, mas eu não aguento. Comece a ter discernimento.
Ah, eu tô orando tanto tempo, não acontece nada. Comece a ver, tem algum bloqueio que está impedindo a sua oração. O inimigo ele está se empoderando, se aproveitando de situações. Por isso que eu digo, bora, vamos fazer essa faxina, mulher. Vamos tirar tudo de dentro de casa, bota tudo para cima e vai vendo e vai orando. O Espírito Santo ele vai te revelando aquilo que está aprisionando, que está prendendo. Entenda que aquilo no físico, ele vai contaminar o espiritual. Quando você gera no espiritual, o físico você tem que também gerar. Você tem que agir também. Não adianta de nada você dizer assim: Senhor, repreenda todo espírito de idolatria da minha casa. Se você tiver um objeto lá, uma entidade, um trono levantado, um altar levantado lá para santa, isso e aquilo outro, não vai adiantar você clamar por libertação. Você tem que agir pela fé. Você tem que agir dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Então você precisa entender e usar as ferramentas de guerra espiritual contra esse espírito de prostituição. Lembre que nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue, mas nós estamos lutando com principados e potestades. Por isso esse peso. Porque não é sobre uns cadeadinhos que estavam no meu quarto. É sobre uma influência. O que significa aqueles cadeados? De onde veio? O que foi que aconteceu? Gente, tem toda uma história por trás disso. Nós temos que ter discernimento. Sabe por quê? Que as pessoas muitas vezes elas não querem investir em libertação? Porque libertação dá trabalho. Libertação dá muito trabalho. Você tem que entrar em ambientes, voltar em ambientes onde você não gostaria de entrar. Você tem que acessar traumas que você nem sabia que eram trauma. Tá? Quem tá aqui no grupo lá da leitura de livros, a Maria Eduarda, que eu acabei delegando essa função para ela está lendo um livro falando lá sobre a necessidade do perdoar os pais. E o primeiro capítulo, né, que é um pouco o resumo da história do autor, ele fala exatamente sobre isso, sobre coisas que nós muitas vezes nem temos noção, nem sabemos ali que nós tínhamos aquilo como um peso. O título do livro, ó, Perdoando os Nossos Pais. Livro Perdoando Nossos Pais, Perdoando a Nós Mesmas. Então, muitas vezes a gente tem coisas que vêm ali da nossa linhagem que nós não temos nem noção que a gente tem um pecado, que nós temos uma falta de perdão no nosso coração, que é também um pecado, né? Então, isso é uma contaminação no nosso altar. Como que a gente vai ter vitória se a gente não liberar esse perdão? É impossível. É uma forma de prostituir-se também. Você sabia disso? Pois é, porque você está contaminando o templo do Espírito Santo. Então entenda, você não está lutando contra pessoas, não. Você tem que entender, Jesus, ele quebra cadeia, mas existe o passo a passo. Jesus, ele quebra cadeias invisíveis. Jesus, ele quebra os grilhões de ferro. Ele quebra, mas ele quebra naquele que quer ser livre. Não adianta você chegar para um homem lá, um menino de rua, por exemplo, que ele está acostumado naquela vida de pecado, que ele ainda não se arrependeu, não entendeu o que ele precisa, ele gosta daquela vida. Não adianta você tirar ele de lá. Se ele gosta daquela vida, ele vai voltar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é trazer consciência para ele de que aquela situação, aquela vida que ele está, não é boa para ele. Eu estou falando de um menino de rua, mas eu estou falando de uma pessoa já madura mentalmente, que está dominada pelos vícios. Você já viu que, olha, não adianta. Muitas vezes a gente faz um serviço, né? A igreja faz um serviço social, em que vai lá, tira as pessoas das ruas, leva para os centros de recuperação, e depois as pessoas voltam para a rua, as pessoas voltam para a lama do pecado. Por quê? Porque a raiz não foi tratada. Não adianta dar banho, não adianta, é bom, é importante, lógico que é, mas eu estou dizendo que não é somente isso. A pessoa precisa ser discipulada, e a discipulação é onde vem o passo a passo da libertação. A gente usa essa palavra de discipulado para novos convertidos, não é isso, gente. Todo aquele que serve ao Senhor Jesus precisa ser discipulado. Cada vez que você ouve uma live aqui, que eu acesso também, que eu faço um curso, que eu leio a palavra, que eu vejo uma pregação, o Senhor fala que um pregador, o pastor prega na minha igreja, eu estou sendo discipulada. Nós precisamos ser discipulados, porque o que é ser discipulado? É você entender a mensagem para que você seja um discípulo daquele pelo qual é o dono da mensagem. Então nós somos discípulos de Jesus.
Veja aí que os discípulos, eles foram discipulados por Jesus durante 3 anos no seu ministério, e depois eles fizeram o quê? Eles começaram a discipular outras pessoas, de forma que esse discipulado chegou até nós. Por isso que nós temos essa responsabilidade também de discipular os nossos filhos. Então nós temos que fazer orações direcionadas, orações específicas, com nome, com causa, direções estratégicas. Eu estou sempre ensinando isso aqui para vocês serem o mais estratégicas possíveis nas suas orações, pedindo ao Senhor sabedoria. Não adianta, minhas amadas, é cansativo falar, mas eu preciso dizer novamente, talvez você já não aguente mais eu ouvir eu falando isso. Não adianta você ouvir aqui essa live se você não vai colocar em prática, nem que seja uma coisinha. Não adianta. Então você precisa também, além disso, consagrar os objetos pessoais dos seus filhos. Eu estou falando isso aqui todo santo dia. Principalmente quando você detecta, tem um espírito de prostituição que já está em ação. Então a guerra vai aumentar, porque aquele espírito está latente, está agindo naquele momento. Então você tem que entender, existe a influência dos espíritos, onde você vai ver que a criança, né, nós acabamos também sendo contaminados com aquilo que nós vemos neste mundo. Então é uma influência. Vamos proteger os nossos filhos desse tipo de influência. Agora tem a opressão, né, que é quando já está em atuação e você sente ali, presa naquela situação, você vê os filhos presos, você não consegue ajudar os seus filhos. Então muitas vezes os filhos estão oprimidos por espírito de prostituição, que começou primeiro em um processo de uma influência. Então a influência vai gerar a opressão, e a opressão vai gerar até mesmo, sabe, a possessão. O que é a possessão? É quando já é aquele espírito que está agindo pela pessoa, quando na verdade quem habita em nós, quem deve agir em nós é o Espírito Santo de Deus. O espírito do anticristo não pode ter domínio sobre nós. Então, de onde vem o espírito de prostituição? Exatamente do anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que é contrário a Cristo Jesus. Então, olha só que sério. Peça discernimento ao Senhor. Então, quando o seu filho, por exemplo, muda de comportamento, fica rebelde, você vê muita assim, sensualidade. Gente, a erotização das crianças é muito sério nas roupas, nas maquiagens, né? Na vaidade. Porque tem a questão feminina, nós temos essa necessidade, mas uma coisa é eu estar aqui arrumada, maquiada, bonita, e outra coisa é eu ter uma necessidade de expor, sabe? De fazer... Gente, vocês já viram o quanto que tipo, as fotos que os adolescentes tiram, e muitas vezes eles vão reproduzindo, biquinho, com aquele jeito sensual, aquele, né? Tantos comportamentos. Então muitas vezes já tem uma influência ali por trás, e os influenciadores, os influencers, os líderes, porque toda pessoa que está na liderança de algo é um tipo de influenciador. Toda pessoa que tem um tipo de autoridade, ela é influenciadora. As autoridades digitais, você vê aí homens e mulheres que não tem, parece que não tem o que fazer, mas é só mesmo ser de instrumento para ser usado pelo inimigo para influenciar os seus filhos para o pecado. Então, quando você vê esses comportamentos, frieza espiritual na vida dos filhos, com certeza, isso aqui são essas influências desse espírito de prostituição. Então, você precisa estar atenta e guerrear. Essa guerra é constante. Não tem para onde você correr. Você precisa guerrear, porque o final da guerra, sabe quando é? Quando Jesus voltar. Então, eu não quero dizer que você tem que ficar o tempo todo cansada, porque quando a gente fala de guerra, nós imaginamos assim, guerra é luta o tempo todo, e não é assim. A gente sabe que tem os momentos, né, de auge, de batalha, tem o momento de você descansar, tudo isso faz parte, são elementos da guerra. Aí a pessoa às vezes quer ficar também só guerreando, não adianta você orar e não jejuar. Não adianta você orar para expulsar esse espírito se você não jejuar, porque existem caixas de demônio que só saem com jejum e oração. Você está entendendo isso aqui? É nesse sentido que eu quero falar. E aí você precisa corrigir com sabedoria, com amor. E quero que você entenda algo. Corrigir, minhas amadas, não é trazer condenação. Gente, a maior condenação já existe, é o pecado. É o pecado. Corrigir não é condenar, não é para ficar massacrando ali na ferida, não é isso não, gente, isso não vai curar não, isso aí é condenação, o diabo já faz isso muito bem. Corrigir é você salvar o seu filho daquela situação, e muitas vezes o seu filho já é um jovem, já é um adolescente, e você vai tentar corrigir de uma forma, né, falando e tal, e ele não vai querer.
Ele não vai aceitar, ele está tão tomado, tão possuído, que ele não vai querer. Então, você tem que ter esse discernimento na oração, com estratégias, com atos proféticos. É uma forma de você corrigir também. Então, na hora que você vê o seu filho nessa contaminação, não é hora de você apontar dedo, não é hora de você condenar. Olha o comportamento do pai, do filho pródigo, como foi que ele agiu. Ele simplesmente abriu os braços e ele acolheu, e ele falou com firmeza, sabendo quem o filho dele era e sabendo quem ele era e o seu papel. Então nós temos que agir exatamente dessa forma. Não é hora de condenação, é hora de abrir os braços, de acolher, falar com firmeza sim, mas falar com amor. Não é falar, sabe, blá, 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 aquela lamúria o tempo todo. Não é isso, gente. Porque se você for dura nesses momentos, o seu filho vai se fechar. E se você for passiva, piorou. Porque não é autoritarismo, nem tampouco passividade. É autoridade, é firmeza, é amor, é correção em amor. Nós não podemos passar a mão pela cabeça dos nossos filhos. Nós não podemos aceitar os erros, os pecados dos nossos filhos. Mas precisamos sim tirar os nossos filhos dessa contaminação, desse lugar de contaminação. Então entenda isso aí, é preciso ensinar. Ensina, gente, quem ensina repete a mesma coisa não sei quantas vezes, até o discípulo entender. Você vai ver Jesus fazendo isso o tempo todo. E Jesus ainda dizia assim, muitas vezes Jesus no meio da multidão, porque todos ali eram discípulos. Jesus estava ali no meio da multidão, e aí Jesus falava por parábolas, e as pessoas não entendiam. Aí os discípulos chegavam no final, né? Depois no secreto dizia: Senhor, o que é que significa isso aqui? O que é que o Senhor quis dizer com isso aqui? Então, essas são as pessoas escolhidas, sabe por quê? Porque todas ouviram a mesma mensagem, mas aqueles que querem proximidade com o Senhor, que entendem, eu tenho um chamado diferente, queima no meu coração essa mensagem, eu quero esmiuçar sobre isso aí. E aí Jesus ia revelar, e Jesus dizia assim, para eles, eu tenho que falar por parábolas, para que eles não entendam. Por quê? Se eles entenderem, eles não saberão usar essa semente, eles não saberão usar essa sabedoria, e vão usar, inclusive, para a sua própria destruição. Mas vocês são diferentes, vocês estão sendo treinados aqui aos meus pés. É isso que você precisa também fazer, ser treinada. Você precisa ter esse desejo de conhecer, de aprender, para que você venha ensinar o certo para os seus filhos, para que quando você for chamar os seus filhos nas conversas, você mostre palavra de sabedoria, sendo firme, mas também cheia de misericórdia. Então, tem testemunhos de filhos, muitos filhos aí que foram libertos porque uma mãe não desistiu de orar. Quantos testemunhos, né, que nós ouvimos aí. E muitas vezes quando a gente está se matando, orando pelos filhos, que eles estão lá nas drogas, na prostituição, no adultério, na fornicação, a gente está se matando e orando, eles não estão nem aí, eles nem sabem do que está acontecendo, Mas depois que a gente vê o resultado, valeu a pena. Valeu a pena eu separar um dia na semana, já como hábito, para jejuar pelos meus filhos. Valeu a pena aquele detox espiritual que eu passei um mês inteiro jejuando pelo meu filho, consagrando, declarando o Salmo 91, ungindo. Valeu a pena. Você vai cantar essa vitória. Por isso que você não pode desistir. Quebre todas as maldições, ciclos familiares também, que é muito importante, porque você precisa entender que muitas vezes o espírito de prostituição vem, muitas vezes é de uma luta geracional, né? Então, talvez você mesma foi ferida aí na sua sexualidade e agora você vê reflexos disso na vida dos seus filhos. Então, mães que passaram por isso precisam identificar esses ciclos em suas vidas e renunciar a isso em oração. Como eu já falei, tem um mosquitinho aqui que só a graça de Deus. Então, quebre essas maldições familiares com autoridade no nome de Jesus. E nós estamos aqui vivendo esse processo, né? Sempre o Senhor está nos trazendo renovação. E aí você vai precisar ensinar o seu filho a se posicionar também em oração. Mesmo que ele ainda não entenda tudo. Você precisa entender que Deus, ele trabalha com sementes. Preste atenção nisso aqui. Deus, ele trabalha com sementes. Não existe multiplicação do zero. Gente, se você pegar 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. Eu errando na conta. 0 vezes 2, 0. Toda multiplicação que é feita por 0 é 0. Isso aqui os alunos amavam, porque não precisavam, né, gravar nada. Não precisavam aprender nada. É uma regra. Se não tem nada para multiplicar, não haverá multiplicação.
Por isso que Deus falou assim, ó, o Senhor fala conosco, se tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é um motivo de uma multiplicação. Vai haver multiplicação, vai haver geração daquilo que você está clamando. Mas se não tem nada, por isso que o primeiro passo é, Senhor, aumente a minha fé, me acrescente, coloque fé em mim, me ajude no meu processo de fé, porque eu estou com minha fé apagada. É isso que nós temos que fazer. Então, é necessário nós entendermos, Deus, Ele nos dá a semente. E vocês estão recebendo sementes e sementes aqui, ó. Porque da minha cabeça está saindo um monte de semente, né? Sonhei assim. Um monte de semente saindo entre meus cabelos. E eu tirando aquelas sementes assim, ó. Então, são sementes do reino que estão sendo declaradas aqui, que estão sendo liberadas sobre vocês em cada live. Faça alguma coisa com essa semente. Não desperdice essa semente, em nome do Senhor Jesus. Olha só, Edilza. Gente, é mesmo. Edilza tem um testemunho poderoso. Eu sou testemunho vivo. Já recebi muita libertação e livramento pelas orações de minha mãe. O diabo tentou destruir a minha história, a minha imagem, mas minha mãe sempre esteve de joelho. E eu acredito que em muitos momentos que a mãe, eu conheço um pouco a história e eu posso falar que muitas vezes quando a mãe estava de joelho, Edilza na arrogância, da prepotência, na face, não queria conta, eu faço do meu jeito como eu quero. Os filhos que estão de pé hoje é porque muitas vezes tiveram pais de joelhos, mães de joelhos. Sabe aquela frase? Mães de joelhos, filhos de pé. Essa é uma grande realidade. E eu também sou fruto, com toda certeza, das orações da minha mãe, das orações dos meus pais. Eu tenho certeza disso, porque até então, hoje nós guerreamos também nessa mesma guerra, nesse mesmo propósito, em favor dos outros, dos irmãos, daqueles que ainda estão afastados. Por isso que nós precisamos nos unir em oração. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina várias pessoas em um só propósito, o quanto que isso não é poderoso, né? Então nós precisamos trazer educação espiritual e educação sexual dentro de casa. Aqui é forte. Porque muitas vezes nós não tivemos. E fomos aprender educação sexual no mundo. Porque os pais muitas vezes fugiram disso aqui. Porque, completamente ignorantes a respeito disso. Porque era um tabu. O inimigo, ele faz de forma para oprimir essa área e para trazer destruição. Então, como é que você vai ter liberdade para você ensinar para os seus filhos sobre uma sexualidade pura quando você tinha uma sexualidade contaminada? Se você já não tiver vivido esse processo de libertação, de conhecimento, da verdade, de consciência, como que você vai ensinar para o seu filho? Você vai dizer, filho, não se relacione antes do casamento. Mas você se relacionou e você não se arrependeu disso, você não mudou. O seu filho não vê em você um arrependimento por isso. Sabe aquela história de faça o que eu mando e não faça o que eu faço? Que muitas vezes é um ditado que a gente até perpetua. Gente, isso aqui é uma forma do inimigo aprisionar em uma crença do tipo, eu posso pecar. Não peque não, tá? Mas deixe eu no meu pecado. E nós precisamos largar disso em nome de Jesus. Não tem como nós ensinarmos para os nossos filhos se nós não tivermos um exemplo para dar para eles. Às vezes você pode dizer assim, mas pastora, eu não me libertei ainda por completo. Mas deixa o seu filho perceber o processo de libertação que você está vivendo, para que ele detecte e entenda de fato isso é errado. A alma dele, a mente dele compreenda. Então tem que ser um trabalho, E muitas vezes aí o espírito da rebeldia vai entrar, né? Porque, você tá querendo ser santo agora, você tá querendo me ensinar, mas você errou. O espírito da culpa, da condenação. Mas você sabe quem você é em Cristo. Aí você, basta você dizer, é exatamente porque eu errei, porque eu passei por isso, isso que eu tô ensinando você para dizer a você, não passe por isso agora, se a pessoa quer. Então, muitas vezes, os filhos não vai ouvir, não quer ouvir, enfim. Faça a sua parte. Não espere o mundo ensinar sobre sexo para o seu filho. Não espere. Porque o mundo vai ensinar do jeito sujo. Na verdade, ele já está ensinando. Na música, nas perversões, Ele vai ensinar de forma deturpada, de forma pervertida, ou seja, contaminada. Então fale sobre santidade, sobre o valor do corpo, sobre a importância dos filhos se guardarem para o casamento. Falem sobre o real sentido do sexo dentro do casamento. Sexo não é só para procriação, não é só para prazer, sexo é 100% espiritual. E muitas vezes nós não tivemos esse ensinamento.
Acabamos sendo contaminadas e trazendo contaminação para o leito, para nossa casa. Olha só, e isso como herança se reverberou sobre a vida dos filhos. Então fale sobre o plano de Deus para a sexualidade do seu filho. Ensine de forma leve, com sabedoria, com base na palavra do Senhor. Como que você vai ensinar se você não aprender primeiro? Aí você vai dizer, deixa aí, deixa lá, assiste uma live aí para você aprender. É bom assistir uma live para aprender? É bom, mas aprenda você, porque uma coisa é você aprender de mim, que talvez você não me conheça, você pegou o vínculo, né, porque nós estamos juntos aqui nesse propósito, e se você entrou aqui é porque você está se conectando no mesmo espírito que eu. Então, ok, você está recebendo, é uma fala que já tem um peso sobre você. Então, imagina você ouvir uma coisa um ensinamento de quem você nunca viu, e aí você vê esse mesmo ensinamento com o exemplo do seu pai e da sua mãe. Qual o peso maior que vai ter sobre a sua vida esse ensinamento que você recebeu? De quem você não conhece, de quem você não tem ligação emocional, ou de quem você tem um contato todos os dias e você está dizendo, minha mãe é um exemplo para mim. Minha mãe, sim, ali era aquela mulher de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, minha mãe morreu, mas ali era uma mulher de Deus. Porque ficou uma herança, ficou um legado. Então seja você essa mulher, essa mãe para o seu filho. Estude, queridas, estude. Então pegue a fase que seu filho está, vai estudar para aprender como você vai ensinar isso para o seu filho. É sobre isso aí, falar da pureza como uma bênção e não como um peso, tá? E apresentar Jesus aí como o maior modelo do amor e não a cultura aí de ficar. Você já viu uma cultura de ficar que tem aí entre os jovens, entre os adolescentes? Eu fiquei com não sei quem. Eu fiquei. Hoje tá tão contaminado, tá tão deturpado que os nossos filhos jovens muitas vezes vêm de uma ideia de que, olha só a ideia. Casa não precisa não. Casar? Que? Não precisa, porque cada um na sua casa, fica ali na casa do pai, a filha na casa do pai, o filho na casa dos seus pais, e se encontram, saem, vão para não sei para onde, tem relações, e depois cada um no seu lugar. Então, não tem compromisso nenhum, mas tem uma ligação de alma. E não querem fazer as coisas da maneira certa. Não aceite essas coisas não na sua casa, tá? Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para restaurar, para proteger, sim. Mas é necessário aí o seu posicionamento. Então, a realidade espiritual que nós estamos enfrentando é isso aqui. Que muitas vezes você não entendeu, talvez, mas hoje eu estou trazendo para você aqui, porque é uma batalha espiritual intensa que está acontecendo nos bastidores da nossa casa, nessa geração, principalmente sobre a mente e sobre o corpo dos nossos filhos. Porque o mundo, ele normaliza o pecado sexual, ele normaliza a prostituição, ele normaliza a contaminação. Como eu já falei, as mídias, as redes sociais e até mesmo as escolas estão bombardeando os nossos filhos com essas ideologias, com esses comportamentos que desonram a santidade do corpo. Mas nós, como mães, somos chamadas para guerrear. E aqui a palavra de Deus já nos deixou bem alerta. Fugir da prostituição. Paulo aqui está dizendo, ele não disse resista, ele não disse, fique ali e tal. Não, ele falou fuja. Fuja. O que é fugir? É fazer igual a José. Lembra da história de José? José fugiu literalmente, e ele fugiu de uma forma que ele largou, foi roupa lá e nem voltou para pegar nada. Então, até foi uma forma ali de usar aquela coisa contra ele. Mas não importa o que vai se falar, não importa a integridade, é o caráter dele. E ele foi honrado por causa disso. Então, fugir do pecado. E outra, a palavra de Deus diz assim para nós, fugir da aparência do mal. Já parece que é mal, foge logo. Vai esperar vir um momento da tentação, que é para poder ter mais dificuldade? Fuja antes, tá vendo? Aquilo ali vai dar ruim para mim. Cai fora, foge. É isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, né? Então, esse pecado tem um poder de contaminação devastador, o pecado da prostituição. Então, é muito sério. Então, é um espírito de contaminação. Nós não estamos aqui falando apenas de um ato físico, mas de um espírito maligno mesmo. Esse espírito que atua para perverter, para viciar, para escravizar e destruir a identidade dos nossos filhos. Então, é o mesmo espírito que atuava lá em Israel quando Deus os chamava de adúltero, tá? Por quê? Porque se prostituíam espiritualmente. E você vai ver, gente, tem a história do profeta Oséias é muito forte.
Porque Deus disse a ele assim, olha, eu quero que você vá lá, se case com uma mulher prostituta. Já pensou que sério isso aqui, gente? Case com uma mulher prostituta, porque é assim mesmo, eu vou usar a sua história para servir de modelo, para poder eu confrontar o meu povo. Imagina só isso aqui, gente. E aí o que era que Oséias fazia? Oséias se casou com Gomer. Gomer, sendo ela uma prostituta, ela voltava para casa, depois voltava para a prostituição. E Deus dizia assim, agora você vá lá, resgate ela de novo, pague por ela e traga ela para casa. E o tempo todo aqui nessa jogada. Então era Deus dizendo, é desse jeito, Israel, é desse jeito que eu faço com vocês, é desse jeito que essa mulher prostituta está fazendo com Oséias, que você faz comigo. Então olha só, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Então o inimigo ele vai atuar dessa forma. Então é um espírito que vem para transformar nossos filhos em escravos da carne, da impureza, da pornografia, da sensualidade, da devassidão. Então esse espírito, além de ter nome, ele tem estratégias e tem alvos. E as estratégias, você já sabe, ele já está em atuação, ó, faz tempo aí. Então as estratégias são as formas da mídia, né? E todas essas coisas que eu já venho falo. Mas quais são os maiores alvos desse espírito? Os nossos filhos. Os nossos filhos, especialmente as crianças. Vejam que há um ataque muito grande contra a vida das crianças. E o nosso papel é nos levantarmos como intercessoras, como sacerdotisas nos nossos lares, fazendo intercessão intencional, unção, declaração da palavra. Salmo 91, eu estou dizendo, ore todos os dias. Não é como um amuleto não, gente, é porque você precisa entender o poder. Esse salmo, ele foi feito dentro de uma unção de libertação, dentro de uma unção de uma batalha espiritual que o próprio salmista estava vivendo. Então não foi deixado escrito por acaso para poder compor páginas da Bíblia, não. Foi deixado para você entender a ordem no mundo espiritual que já acontece e como que você vai se posicionar, tomando domínio de volta, porque o espírito da prostituição pode estar querendo dominar o seu filho. É você que vai tomar esse domínio de volta e vai esmagar a cabeça desse espírito maligno em nome de Jesus. Ler a palavra, declarar a palavra de Deus, tudo isso é o que você precisa fazer. Nós precisamos declarar que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nosso clamor hoje, nesse tempo, é por pureza. Nós não estamos aceitando deixar uma unha sequer lá no Egito. Nós estamos aqui dizendo para o inferno, esses filhos aqui têm dono e não são nossos, não pertencem ao Senhor. O Senhor nos deu para nós cuidarmos. E nós estamos cuidando tão bem que nós estamos dando a nossa cara a tapa, ó, pela libertação dos nossos filhos. Os nossos filhos foram comprados por um bom preço. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele pagou com o seu próprio sangue. E eles são propriedade exclusivas do Senhor. Não importa o que o mundo diga, não importa o que a internet mostra, não importa o que os amigos estão fazendo, estão tentando persuadir de forma consciente ou inconsciente. Não importa. Nós temos que declarar que os nossos filhos vão glorificar a Deus no corpo e no espírito. Vamos gerar essa realidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo. E que seja esse hoje e sempre o nosso clamor, trazendo essa proteção contra a contaminação do mundo. Então peça ao Senhor para Deus libertar os seus filhos da influência. Você está vendo o seu filho se desfiando e você não está fazendo nada. Por quê, mulher? Deus te trouxe aqui para você ser despertada. Para você ser despertada em nome de Jesus Cristo. Entenda aqui, ó. Quando uma mãe ora, o inferno treme. Quando a mãe se posiciona, o céu se move. Que os seus filhos vejam em você, mulher, uma mulher sábia, uma mulher posicionada, uma mulher que combate o bom combate. E que uma mulher que sabe se levantar contra todo o altar de trevas e levantar um altar de santidade dentro da sua casa. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amadas, vamos finalizar aqui em nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração para nós finalizarmos a nossa live em nome de Jesus. E faça essa mensagem reverberar, faça essa mensagem ecoar pelos portais da eternidade. Em nome de Jesus, compartilhe esta live. Compartilhe essa live com mais mães. Compartilhe, gente, não seja egoísta não. Não queira só para você. Não faça assim não. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Glória a Deus, aleluia. Pai amado e querido, Deus, mais uma vez, ó Deus, em oração nós entramos, Pai. Como mães sábias e posicionadas, nós estamos aqui em mais esse dia, Pai,
Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos levantou. Obrigada porque o Senhor nos conectou. Obrigada, Pai, porque cada mulher que está aqui veio, Pai, porque ela foi chamada pelo Teu Espírito. Ó Deus, não foi por mim, Senhor. Não é por mim que elas estão aqui em um dia como hoje. Não, Senhor. Eu sei que é porque no coração delas arde um compromisso, meu Senhor, contigo. É porque elas têm compromisso contigo e elas ouviram, foi o Teu chamado. Foi a Tua voz, meu Senhor. E como mulheres sábias e posicionadas, nós estamos agora, Pai, debaixo da Tua cobertura, Pai, para interceder, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai querido, neste campo de guerra, nesse cenário de guerra que nós já estamos vivendo, Senhor. Nós levantamos, meu Pai amado, esta oração estratégica, Pai, a favor dos nossos filhos, em nome de Jesus, nesse campo de batalha, Senhor espiritual. Nós clamamos agora pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Declaramos que este sangue tem poder para limpar, tem poder para curar, para restaurar, para libertar os nossos filhos de toda a ação maligna. Nós cremos nisso, estamos realizando, Senhor, ó Deus eterno, trazendo à existência essa verdade, em nome de Jesus. É por isso que nós viemos agora, Pai, unidas em um só propósito, Senhor, repreender agora todo espírito de prostituição, todo espírito de sensualidade, todo espírito de promiscuidade, de rebeldia, de impureza, de sedução, todo espírito maligno, de todo tipo de influência, Senhor, que tenta se instalar na mente, nas emoções e no corpo dos nossos filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu oro para que toda contaminação que já entrou por traumas, por abusos, por abandono, pela pornografia, pela rejeição, pelas amizades erradas, até mesmo pelas músicas e pelas redes sociais, eu oro para que essas maldições, essas contaminações, Senhor, sejam arrancadas agora, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vai agora arrancando, Pai. Arranca, Senhor, toda essa contaminação, Senhor. Vai tirando uma por uma, Senhor. Deus vai conduzindo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, meu Pai querido, ao caminho da santificação, sem a qual ninguém te verá, meu Senhor Jesus. Nós fechamos agora, Pai amado, todas as portas espirituais abertas na vida deles, como autoridades, como mães. Nós estamos aqui, Pai querido, fechando todas as portas, todos os ataques que vieram para a vida dos nossos filhos por causa de portas abertas, por causa de palavras que foram lançadas, por causa de maldições na família, Senhor, heranças espirituais, Senhor, ó Deus, até mesmo por escolhas que eles fizeram, Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui para interceder, pedindo ao Senhor, fecha, Pai, essas portas, meu Senhor. Em oração nós estamos levantando agora uma muralha, Senhor, ao redor dos nossos filhos, clamando pela intervenção do Teu Espírito nesse momento, pedindo ao Senhor, Senhor, entra nos quartos dos nossos filhos, Senhor, entra, Pai amado, nas conversas, meu Senhor, nas conversas ocultas, nas conversas nas redes sociais, nos chats, nas conversas, Senhor, entre os amigos, Senhor, nas escolas, nos pensamentos mais secretos dos nossos filhos. Nós pedimos, Senhor, por favor, entra, Pai, e traz a Tua luz, a clareza, Senhor, dissipa todas as trevas nos pensamentos, nas ações, ó Pai, ocultas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, a Tua palavra diz, meu Senhor Jesus, que nós precisamos contender contra aqueles que contendem contra os nossos filhos para salvá-los. Nós estamos debaixo desta verdade agora, porque o Senhor também contende com todos esses espíritos malignos para nos salvar. E se nós estamos aqui, Pai amado, é porque o Senhor contendeu, o Senhor, com as trevas, e o Senhor dissipou todas as trevas, e nós estamos aqui também, Pai, como mães, nos posicionando, seguindo o Seu exemplo, Papai. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor peleja por nós, nós cremos que o Senhor também salva os nossos filhos, que nenhum deles será presa para o inimigo, não, Senhor, nós não aceitamos isso, Senhor, por isso que nós estamos aqui guerreando, Senhor. Nós consagramos agora a vida dos nossos filhos ao Senhor, consagramos os corpos, as mentes, as emoções, o futuro, a sexualidade, a identidade. Oramos para que sejam todos eles selados pelo Espírito Santo, marcados pela Tua santidade, meu Senhor. Vai ungindo os olhos espirituais deles para que eles possam enxergar o valor, Pai querido, que tem em Ti, Senhor, que eles vejam quem eles são. Restaura o amor próprio, a dignidade, restaura a pureza, Senhor, restaura a fé, Pai. Ah, Senhor,
Eu oro para que os nossos filhos sejam filhos e filhas segundo o teu coração, apaixonados por ti, guardados, firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, que sejam direcionados pelo teu Espírito, meu Senhor. Dá sabedoria, Pai, para que nós venhamos ser mães, meu Pai amado, firmes, mas também cheias de amor, Senhor. Mães que direcionam ao propósito do Senhor para a vida dos nossos filhos, meu Senhor. Que as nossas palavras venham gerar vida, que as nossas palavras, Senhor, venham gerar, Pai amado, um futuro próspero, ó Deus, segundo a tua direção, segundo o teu querer, que a nossa casa seja um altar de adoração, que nós sejamos referência para os nossos filhos, referência de santidade, referência de verdade, referência de oração dentro dos nossos lares, meu Pai. Nós viemos aqui profetizar que os nossos filhos não serão envergonhados, porque nós estamos aqui levantando altar de adoração ao Senhor dos Exércitos. Os nossos filhos serão libertos, restaurados e usados para a glória do Senhor, e tudo aquilo que foi perdido, meu Pai, será restituído, porque Tu és um Deus de restituição, Tu és um Deus de restituição, e esse é o tempo, Pai, específico para o Senhor trazer restauração, libertação, meu Pai. Nesta hora nós nos levantamos contra o espírito da prostituição que tenta dominar esta geração. Rejeitamos agora toda a influência que vem para corromper a mente, o coração e o corpo dos nossos filhos, em nome de Jesus, e declaramos que os nossos filhos não foram criados para viver no lamaçal do pecado. Os nossos filhos não foram criados, Senhor, não vieram ao mundo, Senhor, para serem contaminados, para serem impuros, meu Senhor, mas eles foram criados. O Senhor nos deu, Pai amado, como herança, meu Senhor, Deus, e esta herança fala da tua identidade, meu Senhor. A tua identidade não é uma identidade contaminada. Os nossos filhos foram entregues nas nossas mãos, Senhor, ó Deus amado, para serem templos do teu Espírito, para que o Senhor habite dentro deles, meu Senhor. Deus, ensina os nossos filhos a fugirem, meu Pai, do pecado sexual, da prostituição. Ajuda eles a discernirem, meu Pai, o prazer momentâneo, ó Pai amado, e ajuda também a escolherem caminhos de santidade, mesmo quando eles estiverem sozinhos, meu Senhor, mesmo quando ninguém estiver vendo. Ajuda os nossos filhos a fazerem as escolhas certas, meu Senhor. Nós clamamos, Senhor, purifica todos os sentidos dos nossos filhos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, coloca, Pai, no coração dos nossos filhos uma rejeição ao pecado. Oramos para que eles odeiem o pecado, para que eles tenham nojo da impureza, Senhor, para que eles amem a tua presença mais do que tudo. Gera este amor, Senhor, no coração dos nossos filhos, Senhor. Profeticamente agora, Pai amado, nós ungimos os nossos filhos, declarando agora que os seus corpos não pertencem ao mundo, nem ao diabo, nem tampouco às paixões da carne, mas pertencem ao Senhor Jesus, que comprou, o Senhor comprou os nossos filhos, Senhor, com alto preço, meu Senhor. Deus, eu quero profetizar agora e declarar em nome de Jesus que os corpos dos nossos filhos serão usados para glorificar o teu nome e não para servir a impureza. Em nome de Jesus Cristo, eu gero agora, profetizando que os nossos filhos louvarão ao Senhor, os nossos filhos adorarão e servirão ao Senhor com sinceridade de coração, Pai. Eu clamo agora para que todo tipo de influência de prostituição, de pornografia, de vícios sexuais, de sensualidade, de confusão da identidade seja agora desfeito. Afasta agora dos lares todo espírito de prostituição em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega as trouxas e vai embora. Vai embora agora em nome de Jesus. Deus, vai entrando agora, Senhor. Vai entrando agora no quarto, Senhor, deste jovem, deste adolescente, desta criança, meu Senhor. E vai agora, Pai, removendo toda a impureza. Vai fazendo uma faxina espiritual, meu Senhor. Vai tirando fora, Pai. Em nome de Jesus, traz a existência na mente desta mãe, Pai, que está nesse propósito juntamente comigo, meu Pai, para que ela veja. Abre o olho espiritual dela para que ela veja qual é, Pai, a porta de contaminação que entrou e que ela permitiu, Senhor, e que o altar das suas casas foram profanados porque ela não percebeu, Senhor. Oh Deus, ajuda ela a enxergar e a se posicionar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nas regiões celestes nós íamos agora cancelar todo tipo de contrato espiritual feito no mundo das trevas, Senhor. Todo contrato que foi feito, seja por nós, seja pelos nossos filhos, de forma consciente ou inconsciente, nós cancelamos agora em nome de Jesus toda semente de contaminação agora, toda semente que foi plantada por meio dos traumas, dos abusos, das palavras, das músicas, dos vídeos, das amizades, que seja arrancada agora pela raiz todas essas sementes, em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, vai cavando, Senhor, essa terra. Nós somos essa terra. Vai agora cavando, tirando, Senhor, lá do fundo, Senhor, essa raiz, aonde, meu Senhor, essa raiz estava reverberando, meu Senhor. Arranca essa raiz, meu Senhor. Arranca, Pai, de uma semente que entrou, Senhor, se formou uma raiz
raiz, Senhor, de iniquidade. Arranca, meu Senhor, vai trazendo para fora, Pai. Vai trazendo para cima essa raiz, meu Deus. Eu sei, Pai, que não é um processo fácil, não é automático, mas nós cremos que é isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está cavacando a nossa terra, o Senhor está nos cavando, meu Senhor. Oh Deus, vai no profundo, Senhor, e nos ajuda a suportar. Nos ajuda a suportar, Pai, porque muitas vezes há uma dificuldade tão grande que o inimigo quer nos paralisar. Ele quer nos desanimar, Senhor, do nosso processo de libertação, mas nós não vamos desistir, porque o Senhor dos Exércitos vai na nossa frente, o grande eu sou. Nós estamos debaixo de toda a tua armadura, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor, nós fomos compradas por alto preço, um preço bom, um sangue bom. Meu Pai, nós vamos te glorificar também com o nosso corpo, nós vamos te glorificar também, Pai amado, com o nosso espírito, com a nossa alma. Ó Deus, nós pertencemos a ti por completo, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor e declaramos que a herança, que o legado que nós deixaremos para os nossos filhos, meu Senhor, é de purificação, é de restauração, e nós declaramos mais uma vez: os nossos filhos pertencem a ti, Deus. Os nossos filhos são consagrados perante o teu altar, e essa consagração ela não vai ser anulada. Os filhos, Pai, que foram apresentados, meu Senhor, no altar do Senhor, Pai, ó Deus, eles são marcados por uma promessa. Tem uma marca da promessa, Senhor, dos nossos filhos, meu Senhor. Deus, eles foram consagrados a ti em oração, Senhor. Eles foram levados a ti, Pai amado, mesmo com a nossa pouca sabedoria. Nós fizemos de tudo e levamos os nossos filhos perante o altar, e Satanás não vai ter direito sobre os nossos filhos. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Os nossos filhos são santos, eles têm identidade de Cristo, eles viverão em aliança com o céu. Nós geramos isso, declarando que os nossos filhos glorificarão ao Senhor com as suas histórias, com as suas decisões, com a sua sexualidade também, com o seu corpo, com o seu espírito por completo, em nome de Jesus. E se há, Pai amado, ó Deus amado, poderoso, em nosso meio, alguma mulher, Senhor, que está com seus filhos caídos, ó Pai, já contaminados, eu declaro agora em nome de Jesus: haverá restauração. Eu profetizo em nome de Jesus: haverá cura, haverá libertação. Esse é o tempo profético, porque o sangue de Jesus é suficiente para trazer os nossos filhos de volta para a casa do Pai. Ah, Deus, eu creio nisso e eu gero esta verdade em nome de Jesus. Não vai ter para onde os nossos filhos fugirem. Não adianta, Senhor, para onde eles fugirão. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Ah, Deus eterno, se eles descerem nas profundezas do mar, o Senhor estará lá, Pai, olhando para eles e os chamando, meu Pai. Se eles subirem a lugares mais altos, meu Senhor, o Senhor os encontrará e dirá para eles: esse é o caminho, andai neles. Aquilo que foi plantado como semente no coração dos nossos filhos não vai, Senhor, deixá-los em paz, meu Senhor Jesus. Eles voltarão para o lugar da paz que excede todo entendimento. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus. Cobre os nossos filhos agora, Senhor, com todas as bênçãos do Salmo 91, Pai. Dá ordem aos teus anjos ao redor dos nossos filhos. Livra os nossos filhos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das armadilhas do pecado e da sedução desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos os nossos filhos, ó Pai, e pedimos a ti, Pai querido, que como flechas afiadas na mão, Pai amado do Senhor, eles venham avançar para o propósito, e que o Senhor nos use como instrumentos, meu Senhor, para que nós sejamos esta revelação que os nossos filhos precisam viver, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eles alcançarão o alvo. Eu gero esta frase profética: os nossos filhos alcançarão o alvo que o Senhor já predestinou para eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim, Pai, eu entrego mais uma vez, Senhor, esta live, Pai. Eu entrego a minha vida como oferta, como sacrifício perante o teu altar. Receba, meu Senhor, receba essas horas, receba, Pai querido, esse tempo de renúncia, Pai. Receba cada hora, cada entrega de cada mulher que junto comigo está formando, Pai amado, esta energia profética, essa unção. Deus, nós estamos aqui gerando, e o processo do gerar dói, Pai. Ah, Senhor, causa incômodo, desconforto, mas nós iremos frutificar. Nossa gestação chegará, Pai amado, a um tempo de vitória. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque nós estamos gerando em nossos ventres, Pai, legados espirituais, legados proféticos. Nascerão profetas desse tempo de intercessão, nascerão levitas, nascerão missionários, nascerão homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres ungidos, nascerão desse tempo. Eu profetizo e declaro: já é assim, em nome de
Jesus, em nome de Jesus. E assim eu entrego, Pai querido, toda esta live, todas as nossas vidas ao Senhor, pedindo a Ti, Pai amado, que ao sairmos, meu Senhor, desse campo de batalha, meu Pai, que nós saiamos em paz e em segurança, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja a nos guiar. Abre os caminhos, meu Pai, para que nós possamos avançar, Pai, mesmo no meio do deserto, Pai, na Tua direção. Abre caminhos no meio do mar, Pai. Dá-nos vitória, Senhor, sobre as dificuldades. Cerca-nos com muralhas de fogo e nos faz invisíveis aos ataques, meu Senhor, do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cega os olhos do inimigo, Senhor. Não deixa que ele nos veja, Senhor. Nos protege com um manto de invisibilidade e fecha todos os caminhos pelos quais o inimigo entrou. Todas as brechas que nós permitimos, que deixamos abertas, nós pedimos ao Senhor, fecha. Fecha, Pai, e nos dá a revelação completa do que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saímos agora deste campo de batalha. Não deixe nenhuma mulher, Senhor, dentro desse campo. Todas nós saímos agora, em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai reverberar em nosso coração. É o Teu Espírito que vai fazer com que nós venhamos remoer tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. E nenhum espírito de acusação terá direito de trazer sobre esta mulher nenhuma condenação. Eu declaro isso em nome de Jesus. Cala a boca do inimigo, Senhor. Fecha os olhos do inimigo, Senhor, e nos protege dentro do Teu manto de invisibilidade, debaixo das Tuas asas, ó Deus onipotente. É o Elion, o grande eu sou, o todo-poderoso. Nós estamos agora saindo em segurança, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus para todo sempre. E é isso, queridas. Continuem firmes no propósito. Não se distraiam. Preste atenção. Não se distraiam. Não deixe o inimigo tirar o foco. Não deixa, em nome do Senhor Jesus. Foco naquilo que tem que ser feito, em nome de Jesus. Um grande beijo. Aproveitem aí o dia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.